Comunicação. Como se comunicar melhor? Esse vai ser o tema do nosso projeto 3 em 1 de hoje. Esse projeto que ensina e ajuda você a realizar os 3 desejos mais importantes da sua vida em um ano. Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai falar sobre como se comunicar melhor, porque foi o que a Márcia ontem, quando eu abri para perguntas, ela disse: eu quero aprender a me comunicar melhor. Bom dia! Então a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre como se comunicar. Inclusive, eu quero aproveitar o ensejo, desse tema e falar que no sábado, às 11h07 da manhã, eu vou fazer uma live junto com a Sophie. A Sophie é do Empoderamento Vocal. E a Sophie, ela fala muito sobre comunicação, sobre se comunicar, Então, se você quer saber mais, se aprofundar mais sobre esse tema, vem com a gente no sábado, às 11h07. Quando eu terminar aqui, eu vou colocar lá no Stories aquela caixinha de lembrete para você clicar e o Instagram lembrar você quando chegar no sábado, tá? E a comunicação, em primeiro lugar, qual é a dica número 1, se você quer aprender a se comunicar melhor? É saber por que você quer se comunicar melhor. Eu indico muito o conteúdo do Simon Sinek, Se escreve... Oi, tava falando de você, Márcia. A Márcia chegou aqui, que é dedicado a você, Márcia, o conteúdo de hoje, Você falou, quero aprender a me comunicar melhor. Então, eu tô contando aqui, que no sábado eu vou conversar com a Sophie do Empoderamento Vocal, ela fala muito sobre comunicação. E, em primeiro lugar, é importante a gente sempre comece pelo porquê. Inclusive, o Simon Sinek, ele tem um livro com esse nome, Comece pelo Porquê, E se você procurar o nome dele na internet, você vai ver que tem várias palestras, tem TED dele, falando sobre a importância de se conectar com o porquê. Se você for ver no nosso projeto aqui, a gente começa assim também. A gente começa olhando para o nosso porquê, olhando para dentro. Então, é importante saber por que você quer se comunicar melhor, Sem focar no... Se a gente pegar uma folha, e traçar no meio, colocar de um lado os prós e os contras. Quando o nosso porquê tá ancorado em fugir de algo, em evitar algo, Tipo assim, por exemplo, por que eu quero me comunicar melhor? Eu quero me comunicar melhor porque eu sou péssima em comunicação. Ou porque ultimamente na minha vida tem acontecido isso de errado. Ou porque eu não quero mais que aconteça de eu perder oportunidades de interação social como essa. Se a gente pauta o nosso porquê no que a gente não quer, a gente está fortalecendo isso que a gente não quer, tá? A gente está olhando para a gente mesmo com uma identidade de falha, de fracasso. Porque eu sou ruim, sabe? Esse tipo de coisa. Então, vira o contrário, essa folha, do outro lado do que você não quer, o que você quer, Porque existem 2 forças que movem o ser humano. Ou evitar a dor, ou ir em direção ao prazer. Eu gosto também de falar ir em direção ao amor, A paixão, aquilo que te acende, aquilo que dá estímulo. Só que a maioria de nós, a gente se move mais para evitar a dor do que a gente se move para ir em direção ao amor. Por exemplo, na farmácia vende muito mais aspirina do que vende vitamina C. Porque tem muito mais pessoas querendo curar o incômodo, da dor de cabeça, do resfriado, do que tem pessoas pensando na saúde. Pensando assim, eu quero estar bem, eu quero evitar, eu vou viajar, vou tomar uma vitamina C para evitar qualquer coisa da mudança de temperatura. Poucas pessoas fazem isso, mas quando adoece, todo mundo procura aspirina, Então, em geral, a gente tem a tendência a estar sempre evitando dor. Mas vamos começar a exercitar o músculo de, ao invés de tentar evitar a dor, da gente se mover em direção ao amor, em direção ao prazer, as pessoas, existem testes psicológicos que demonstram
que as pessoas que são mais empreendedoras, mais realizadoras, que mais se movem, são aquelas que se movem em direção ao amor e não aquelas que estão evitando a dor. Porque as pessoas que evitam a dor, elas estão sempre com uma dor, né? Some aquela, vem outra, some aquela, vem outra e não sai do canto. Mas quando a gente se move em direção ao amor, a gente sai daquele status que a gente tá, daquele platô que a gente vai, e a gente vai para outros níveis. Faz sentido? Então, quando você for escolher o seu porquê, tipo assim, por que eu quero me comunicar melhor? O que eu quero alcançar, né? E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem se agora, nesse momento, a sua principal motivação for evitar uma dor, né? Evitar algo que tá doendo. Tá tudo bem, começa por aí. Só que pega essa folha de papel e vê o que tá do outro lado. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor que essa comunicação que ou você ou qualquer outra pessoa queira se comunicar melhor, seja para falar em público. Um exemplo, porque você quer falar em público. Porque às vezes que você foi chamada para falar em público, você sentiu uma dor, né? A dor de não conseguir se relaxar, né? De ficar ansiosa, de repente não sair tão bem como queria. Ok, coloca tudo isso do lado do papel, aquilo que você quer evitar. Tipo assim, eu quero evitar pagar mico, passar vergonha, ficar nervosa na hora de falar em público. Coloca tudo isso aqui. Aí faz um paralelismo no papel e do outro lado coloca, tá, então se isso é o que eu não quero, o que é que tá do outro lado? Se eu não quero ficar nervosa, então eu quero ficar como? Eu quero ficar serena, quero ficar harmoniosa, né? Quero ficar confiante, né? Se do lado de cá eu me sinto, porque eu não quero passar vergonha, tá? Então, qual é o contrário de passar vergonha? O contrário de passar vergonha é ser parabenizada, é ser admirada, né? É performar muito bem na comunicação ao ponto de receber a admiração das pessoas virem me dar os parabéns. Tá, então deu para entender, né, como é o processo? Coloca de um lado da folha tudo que você não quer. Eu não quero isso, quero evitar isso. Tudo que você quer evitar. E faz um paralelismo, porque o nosso cérebro, ele não entende a palavra não, né? Isso é um conhecimento da PNL, da Programação Neurolinguística. Tipo, se você fala assim, não pense em banana, né? Aí você tá pensando em quê? Em banana. O nosso cérebro não consegue. Se eu falar assim, olha, não pensa no alecrim, não. Aí você tá pensando em quê? Você tá pensando em alecrim, né? Então, se você disser assim pro seu cérebro, eu não quero passar vergonha, ele vai entender o quê? Passar vergonha, né? Se você disser, eu não quero ficar nervosa, aí ele vai dizer, nervosa, vai deixar você nervosa. Então, o cérebro, ele foca na palavra principal da frase, ele não entende isso, não quero, não entende isso, né? Então, por isso que a gente precisa fazer essa outra parte da folha e dizer assim, o que é que eu quero? Eu quero me sentir serena quando eu for entrar numa interação de comunicação, quando eu for me comunicar em público, falar em público, eu quero me sentir que eu estou performando bem, que eu estou no meu melhor de performance, que eu estou me comunicando muito bem ao ponto de receber a admiração das pessoas. Aí você faz aquele exercício, sabe, de visualizar as pessoas vindo dar os parabéns para você, agradecer a você por ter recebido uma mensagem que foi comunicada por você, né? Então, visualiza isso, visualiza o que você quer, tá? Então tá, uma vez que você tenha essa lista do seu porquê, e daria para especificar mais, tá? Sempre é bom ser específico, muito específico. Por exemplo, você disse, eu quero me comunicar melhor, né? Aí eu tô dando esse exemplo aqui da minha cabeça, tipo, em público, mas você poderia se especificar melhor, tipo assim, em que situação você quer se comunicar melhor? Pra quê, né? Tipo assim, que objetivo você quer atingir? De repente você quer... tem uma pessoa em específico que você quer influenciar, né? Tem um objetivo que você quer atingir. Vamos supor, um dos meus desejos, gente, desses 3 desejos mais importantes da vida em um ano, um dos meus desejos é publicar um livro, tá?
E nessa jornada de publicar um livro, eu sei que vai ter um momento que eu vou precisar da ajuda de alguém, né? Tem um primeiro momento que eu sozinha mesmo sento e escrevo o livro. Mas tem um outro momento que eu vou precisar de ajuda para publicar. E aí eu vou precisar saber também me comunicar bem, para ser clara nas minhas ideias, para influenciar pessoas, para me ajudarem, né? Até mesmo quando perguntarem para mim assim, Dani, o seu livro é sobre o quê? E que mensagem seu livro comunica para as pessoas? Aí eu vou ter que ser muito clara, né? Porque imagina se eu ficar falando um monte de coisa que ninguém entende. Antes de eu criar esse objetivo que eu tô falando para vocês aqui todos os dias, que é 3 desejos em um ano, isso é muito claro, né? Ninguém tem dúvida o que significa isso. O nome do meu curso, Acelerador de Realizações. Ninguém tem dúvida, todo mundo sabe que vai acelerar a realização. Mas nem sempre foi assim. Quando eu comecei a querer ser mensageira, né, de comunicar os meus conhecimentos que eu obtive ao longo da vida para as pessoas, eu vou criar um curso online. Meu curso se chamava Vida Criativa, né? Aí as pessoas perguntavam para mim, tá, mas o seu curso ensina o quê? Porque aí o pessoal pensava que vida criativa eu ia ensinar artesanato, ia ensinar a pintar, desenhar, artes, assim, sabe? Eu falava, não, gente, não é isso. Aí as pessoas falavam, e o que é então? Aí eu dizia, o meu curso vai ensinar você a sair de uma vida reativa para uma vida criativa. Tipo, oi? Não entendi. Aí eu ia explicar o que era uma vida reativa, o que era uma vida criativa, o que explicar. E aí não funcionava, ou seja, eu não estava sendo uma boa comunicadora, eu não estava me comunicando bem, mas eu tinha um objetivo, né? Que era o objetivo de criar um curso que eu pudesse ensinar para as pessoas o que eu aprendi na minha jornada de desenvolvimento pessoal, né? E aí demorou um tempo para eu chegar no acelerador de realizações, que ajuda você a realizar 3 desejos em um ano, uma comunicação clara. Então, depois que você sabe o seu porquê, você sabe onde você quer chegar, você pensa assim, qual é a forma que eu posso comunicar isso que eu estou querendo atingir, né? Esse objetivo meu, de uma forma que as outras pessoas entendam. Porque não adianta só a gente entender. Por exemplo, amanhã à noite eu vou conversar com a Ana Borba, né? Que costuma vir muito aqui no 3 em 1 também, que é minha aluna. A Ana às vezes fala umas coisas que ninguém entende. Ela fala assim, porque lá na fluxonomia 4D, quando a gente estava conversando sobre a cuidadoria do pessoal, ela fala como se todo mundo soubesse o que é isso, né? Mas você aí do outro lado, você sabe o que é fluxonomia? Você sabe o que é 4D? Sabe o que é cuidadoria? Então, às vezes, a gente pertence a um grupo pequeno que tem uma linguagem própria, que tem um vocabulário próprio, né? É que nem o vocabulário dos médicos, o vocabulário dos advogados, o advogado do pessoal do marketing digital, dos cursos online. Vai ter palavras que não pertencem, não são universais, não é todo mundo que entende, né? Então, a gente precisa pensar de uma forma assim, o que é que está mais na mente das pessoas? Quais são palavras comuns, palavras que são mais universais? E tá tudo bem se você disser para mim assim, Dani, mas não é isso que eu quero comunicar. Eu não quero comunicar o que já está na mente das pessoas. E eu entendo isso porque eu fiquei presa nisso durante muito tempo, né? Eu pensava isso, mas é isso que eu quero ensinar. Eu quero ensinar as pessoas a serem criativas, mas não é criativa para pintar um quadro, para fazer uma arte. É criativa, criadora da sua própria realidade. É no sentido delas criar a vida que ela quer viver. Mas ninguém entendia isso. Não é que ninguém entendia, é que ficava confuso, sabe? E aí, quando eu transformei nessa frase simples, realizar 3 desejos em um ano, ficou simples. Mas isso não quer dizer que é só isso que eu vou ensinar no curso, entende? As pessoas que estão saindo do curso agora, elas estão entendendo muito mais. Porque ontem foi a última aula do curso, eu estou bem, bem feliz, assim, porque ontem a gente concluiu aqui o 5º módulo, né? E essas pessoas, elas já estão saindo com essa visão diferente, de que agora elas podem ser realizadoras, criadoras da realidade dela, elas se sentem equipadas para isso, né? E
tem uma coisa que é bem legal, que é assim, que é o modelo cavalo de Troia. Já ouviu falar disso? É assim, ó. Cavalo de Troia é aquele cavalo, né, que foi dado de presente, diz que é presente de grego, né? Os gregos deram para os troianos um cavalo. Aí esse cavalo tava cheio de... Ele não tava vazio, ele era oco, né? E dentro tava cheio de soldados que entraram lá em Troia. Então ele tava disfarçado, aquele presente, mas na verdade ele era outra coisa que tinha dentro. Então, quando a gente vai falar em comunicação, quando a gente vai comunicar uma mensagem, mas a mensagem que a gente vai falar, a outra pessoa que está do outro lado não está habituada com aquela linguagem nossa, que a gente faz parte daquele grupinho ali que já tem a linguagem própria, então a gente constrói o cavalo de Troia. O que significa isso? É assim, no marketing eles dizem, venda o que eles querem e entregue o que eles precisam. Porque às vezes o que as pessoas precisam é algo que elas não conhecem ainda. Então, eu estou dando o exemplo da Ana Borba, da Fluxonomia 4D. Se ela chegar aqui, gente, eu estou vendendo Fluxonomia 4D, quem quer comprar? Ninguém quer comprar uma coisa que ninguém sabe o que é, né? E pior, ou melhor, uma coisa que ninguém sabe que precisa. Já pensou isso? Já pensou que você está precisando de algo que você não sabe nem o que é? Você está precisando de algo que você não sabe nem que existe? Então aí a Ana vai lá e pega a Fluxonomia 4D e coloca dentro de um cavalo de Troia, ou seja, ela vai dizer assim, gente, quem quer destravar os seus processos, né, e encontrar o fluxo na sua vida? Aí tem gente que vai dizer, isso eu entendo, isso eu quero, porque eu tô travado no momento, eu preciso fluir. Aí a pessoa vai lá e compra essa ideia da Ana Borba. Aí quando chega lá, que a pessoa vai aprender, ela vai dizer assim, pois eu vou lhe apresentar aqui a Fluxonomia 4D, as 4 dimensões do fluxo para você destravar todo o processo e entrar no seu fluxo. Então, o cavalo de Troia é uma forma de você embalar sua mensagem de uma forma que a pessoa compreenda, que você chame a atenção dela, que ela diga, eu estou interessada nisso. E aí, na hora que você chamou a atenção dela, que ela está na sua frente, que ela comprou sua ideia, aí você entrega o que ela precisa, que pode ser o quê? Uma ideia nova, uma ideia que ela não conhece ainda. Faz sentido para você? Mas se você for entregar a ideia nova logo de cara, a pessoa vai dizer, quero não tenho interesse nisso, né? Esses dias, meu irmão que é engenheiro, ele pediu para mim uma dica, né? Ele disse assim, Dani, você acha que tal engenheiro, ele vai se interessar em uma ideia nova, em aprender algo novo? Você acha que ele vai ter paciência para aprender algo novo? Aí eu respondi para o meu irmão assim, depende de como você apresentar essa ideia para ele. Porque ele é uma pessoa curiosa, ele gosta, sim, de algo que ele acha que seja interessante. Se você pegar essa ideia, esse curso que você quer ensinar para ele, e transformar em algo interessante para ele, aí ele vai sim ter a paciência, né? Então, percebe que comunicação não é aleatório, não é automático, é algo que a gente precisa pensar antes. Que embalagem eu vou colocar? Como é que eu posso chamar a atenção da outra pessoa? Como é que eu posso tornar isso aqui interessante para ela, né? E aí vem aquela outra parte que eu falei da influência, né? Que é saber o que se passa na cabeça da outra pessoa. Conhecer a pessoa que você quer entregar essa mensagem. As pessoas para as quais você quer se comunicar. Conhecer a sua audiência, se você for falar em público. Conhecer o que essas pessoas querem, o que motiva elas, o que chama a atenção delas, o que faz elas ficarem interessadas, né? E aí você usa isso. Você usa essa linguagem. Eu não sei, Márcia, quando você falou que queria se comunicar melhor, se você estava se referindo a falar em público ou se você estava se referindo a comunicar um a um mesmo, né? Mas, se for falar em público, e para qualquer um de vocês que está assistindo aqui, eu vou indicar um livro, que é um livro que tem o audiobook dele no YouTube. Ele foi traduzido de um jeito engraçado, assim.
colocaram o nome dele em português como Levanta-te e Fale. E aí tem o audiobook no YouTube que você pode ir ouvindo enquanto faz outras coisas, né? Mas ele é um livro do Dale Carnegie, que o título original é Como Falar em Público, mas traduziram como Levanta-te e Fale. E ele dá umas dicas lá, que são umas dicas que parece... Eu quando vi, porque eu ouvi o livro, eu não li, né? Quando eu ouvi o livro pela primeira vez, eu falei... Nossa, mas... Sabe, não fazia muito sentido. Mas aí eu comecei a aplicar. Gente, fez muito resultado. Deixa eu contar uma das dicas que ele disse lá. É para palestrante, tá? É um livro próprio para palestrante. E aí ele diz o seguinte, para você começar uma palestra contando alguma história que você vivenciou dentro de um avião. Eu não entendo por que a mente humana tem uma coisa que ela se captura pelo transporte. Se você for falar de carro, de avião, de trem, de qualquer veículo de transporte, captura a atenção da mente humana. Não me pergunte por quê, eu não sei. Momento da história, eu nem sei se isso é uma história, mas eu vou contar então a história, Marco, já que você trouxe esse momento da história. É uma história que aconteceu de verdade comigo, né? Que é assim, uma vez, eu tinha 31 anos. E eu morava em Recife nesse período. E eu tinha vindo para São Paulo, nem lembro por quê, mas eu vim fazer alguma coisa em São Paulo. E aí eu fui numa livraria, na Finac, que nem existe mais, fechou, né? As livrarias estão fechando por causa da internet, mas era tão bom, né? Eu adorava a livraria, ficar lá, a Finac era maravilhosa, essa Finac da Paulista. E aí eu comprei um livro do Deepak Chopra, eu já mencionei aqui um livro dele que se chama As 7 Leis Espirituais do Sucesso, que é um best-seller dele. Mas aí tinha um livro lá chamado As 7 Leis Espirituais da Yoga. Na época eu praticava yoga, eu ainda não era professora de yoga, mas eu era muito focada, né? E esse livro ele pegava as 7 leis espirituais do sucesso e aplicava ela para a prática de yoga. Aí eu comprei esse livro e entrei no avião e comecei a ler o livro no avião. E aí aconteceu um negócio engraçado, eu tava lendo aquilo e é como se tivesse despertado na minha mente uma voz que começou a conversar comigo. E todas as minhas ansiedades, todas as minhas perguntas, todos os meus questionamentos começaram a ser respondidos automaticamente, né? E essa voz, ela falava comigo em inglês. E eu conversava com a voz em inglês, né? Então, qualquer coisa que eu perguntasse, então eu tinha muitas dúvidas sobre o meu futuro. Eu perguntava assim, eu vou casar? Eu vou ter filho? Eu vou realizar esse desejo aqui? Eu vou fazer isso? Eu vou fazer aquilo? Será que vai acontecer? Será que eu tomo essa decisão? E a voz respondia tudo de bate-pronto, assim. Eu sei que, resumo de tudo que eu conversei com essa voz, ela disse assim, não se preocupe, no momento certo você vai lembrar de tudo. E se você vai ter filhos, se você vai casar, vai depender se isso vai estar alinhado à sua missão. Porque você tem uma missão de vida que, se você casar, tiver filho e isso for tirar você da sua missão, então isso não vai acontecer para você. Isso só vai acontecer se estiver alinhado com isso que você precisa realizar. E você não precisa estudar tanto. Você não precisa ler tantos livros. Isso só vai confundir mais você. A voz falou assim, quando for na hora certa, você vai lembrar de tudo. E a voz disse que eu ia lembrar de tudo quando eu tivesse 41 anos. E eu tinha 31 na época. E eu fiquei, uau, né? E aí esse avião desceu.
E eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu falei, gente, será que eu acredito nisso ou será que eu não acredito nisso? Será que isso é uma loucura? E aí, uns 5 anos depois desse acontecimento, eu até esqueci que isso tinha acontecido. Uns 5 anos depois, eu fui fazer o meu curso para professora de yoga, né? E nesse curso a gente entrava em meditações muito profundas, assim, umas meditações de mais de 1 hora de duração, sabe? E aí quando eu tava lá no estado bem meditativo, essa voz aparecia de novo. Só que dessa vez ela aparecia um pouco diferente. Eu sentia como se fosse uma presença do meu lado, sabe? Como se tivesse essa voz eu estivesse conversando mesmo assim com ela. Eu não via nada, não tinha nenhuma visualização, era só uma sensação. E de novo aquilo acontecia. Toda a minha ansiedade desaparecia, tudo ficava em paz, tudo ficava tranquilo, e aquela voz respondia qualquer coisa que eu tivesse dúvida sobre minha vida. Aí eu voltei da minha formação para professora de yoga e fiquei lá. Todo dia eu meditava. E não era sempre que a voz aparecia, era só quando eu atingia um estado muito alto, assim, de meditação, né? Aí um dia eu senti como se essa presença estivesse bem na minha frente. E eu sentia que ela era uma presença feminina. E aí um dia, de tanto conversar com aquela voz, quando eu entrava em meditação, né? Eu perguntei, quem é você? E ela respondeu, eu sou você. Uau! Aí eu assustei. Eu assustei, abri o olho assim e falei, como assim? Aí eu lembro que eu fiquei um tempão assim parada com aquela sensação, né? De ter escutado aquela resposta. Aí eu falei, então é isso? Então essa voz que eu escutava é uma parte de mim mesma. Mas é tipo aquela parte que a gente chama de eu superior, sabe? Que é uma parte da gente que a gente conecta não no dia a dia, não na praticidade, não quando a gente está nesse modo mental, né, prático, mas quando a gente entra nesse estado mais meditativo mesmo, né, que a gente entra em contato com algo profundo dentro da gente. E aí nunca mais essa voz apareceu, porque eu senti que nessa hora que ela falou, eu sou você, aconteceu uma unidade ali, né? E eu fiquei pensando, nossa, mas por que essa voz falou comigo em inglês? Aí eu respondi essa pergunta para mim mesma. Ela falou comigo em inglês por quê? Porque a linguagem nativa da gente, a linguagem que a gente fala todo dia, é a nossa linguagem do nosso estado comum, que é o nosso estado prático. É quando a gente está nessa linguagem do dia a dia mesmo. E quando a gente fala em outra língua, né, outra linguagem, a nossa mente consegue acessar uma parte da gente que é diferente da cotidiana. Faz sentido para você? Então, quando eu conversava em inglês com a voz, era como se eu estivesse aberta para novas possibilidades, para algo que não é comum, não é do dia a dia. Aí você vai me perguntar, Dani, quando você fez 41 anos, você lembrou de tudo? Ah, gente, essa parte eu acho que... essa parte eu acho que vai ficar para um outro episódio, porque é uma história comprida, mas sim, aos 41 anos eu entendi o que era lembrar de tudo. Aconteceu, mas vai ficar para um outro episódio, cenas do próximo capítulo, porque é uma outra história um pouco longa. Mas o que eu quero dizer com isso é que, pra mim, esse momento do avião, lendo o livro do Deepak Chopra, a voz começou a falar inglês, foi um momento que eu entendo como uma experiência mística, uma experiência misteriosa que aconteceu comigo, né? E começou num avião. E uma vez eu fui dar uma palestra e eu contei essa história no início da palestra e funcionou, né? O pessoal ficou realmente ali atento comigo até o final. Foi impressionante. Então, depois eu vou lá no Telegram e eu vou colocar o link desse audiobook, tá? Na verdade, para se comunicar melhor, tem 2 audiobooks. Foi, Márcia. Tem 2 audiobooks que eu quero indicar. Os 2 são do Dale Carnegie, tá? Um se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas.
e o outro se chama esse, Levanta-te e Fale. Então, esse Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é se você quer se comunicar melhor no 1 a 1, assim, né? Uma pessoa para uma pessoa. Mas se você quer se comunicar melhor para muitas pessoas, né? Então, o Levanta-te e Fale. Vou colocar lá no Telegram. Vocês estão no Telegram? Estão, né? Vou colocar lá o link para você ouvir esse livro, porque aí você vai fazendo outras coisas e enquanto isso você vai ouvindo o livro, tá? Se você não tiver no Telegram ainda, vem aqui no meu nome, Dani.Cunha, clica lá, você vai entrar no meu perfil, clica no link e você vai estar no Telegram, tá bom? Gratidão, gente, gratidão, grata por mais uma manhã aqui e amanhã tem mais Projeto 3 em 1.